localização ideal de um parque eólico onshore. As características básicas podem ser divididas em 3 grandes categorias: características do vento, características do local e características operacionais. Atributos ideais do local incluem ventos com velocidades médias maiores do que 7 metros por segundo, pouca turbulência do ar, por exemplo, no nível do mar, e alta densidade do ar, pois quanto mais pesado o ar, mais energia é recebida pela turbina. E lembre-se que o ar frio é mais denso do que o ar quente. São desejáveis locais extensos em terra aberta, baixa rugosidade superficial, baixa densidade populacional e clima ameno. Além disso, proximidade da rede elétrica é fator-chave. Vejamos cada um destes em mais detalhes. Campanha de medição. Uma avaliação cuidadosa dos recursos eólicos locais é essencial. Esta avaliação é chamada de campanha de medição de vento com o objetivo de determinar a velocidade, direção, cisalhamento, turbulência, rugosidade, densidade do ar e umidade. Os dados são coletados com um ou mais mastros meteorológicos, como mostrado aqui. O mastro normalmente tem a mesma altura que os aerogeradores planejados. O mastro normalmente inclui anemômetros, para medir a velocidade do vento em alturas diferentes, um catavento de gravação para direções de vento, um barômetro, termômetro, sensores de umidade e registradores para capturar dados. Os dados são normalmente recolhidos ao longo dos meses e estações do ano, de pelo menos um ano. Os dados recolhidos determinam a variação na distribuição do vento, quanto às direções e a intensidade para criar uma rosa dos ventos. Além dos recursos eólicos, características específicas locais são importantes. Estas incluem colinas, microclimas e geologia local do solo, para a identificação das melhores localizações de turbinas, para evitar turbulências. Exemplos são obstáculos que limitam a escolha do local, como edifícios, residências e estradas existentes, assim como a facilidade de acesso dos profissionais, incluindo estradas externas e disponibilidade de conexões com a rede elétrica. Separação entre turbinas. Um fato importante não imediatamente aparente é que os aerogeradores criam sua própria turbulência, como mostra a imagem. Em particular, observe turbulência a favor do vento criada pelas turbinas. A turbulência criada requer que os aerogeradores estejam localizados distantes uns dos outros. Os parques eólicos são projetados de forma que um aerogerador não bloqueie o fluxo de ar do vizinho, permitindo que cada uma capture a maior quantidade possível de energia cinética do vento. Tradicionalmente, as turbinas devem ser espaçadas em pelo menos 7 diâmetros do rotor uma da outra. Por exemplo, turbinas com diâmetros de rotor de 100 metros devem ser espaçadas por pelo menos 700 metros umas das outras. Isso é uma grande distância. Consequentemente, os requisitos de área de terrenos para os parques eólicos são grandes. O total de terreno necessário pode ser estimado em cerca de meio quilômetro quadrado ou 50 hectares por megawatt, considerando o espaçamento entre turbinas, limitações do terreno e usos existentes, como agricultura ou pecuária. Manutenção. Os aerogeradores têm uma vida útil esperada de 20 até 25 anos. A manutenção preventiva é fundamental para sua longa vida e ocorre 2 ou 3 vezes por ano, dependendo do ambiente operacional, e inclui lubrificar a caixa de engrenagens, o gerador, além de sistemas de yaw, pitch e frenagem, inspecionar as pás e repará-las conforme necessário, inspecionar o equipamento elétrico, incluindo sensores, controles e sistemas de energia. Avarias não planejadas podem, é claro, ocorrer exigindo reparo imediato. Os problemas mais comuns ocorrem com sensores, sistemas de controle e sistemas elétricos, mas esses reparos geralmente podem ser feitos rapidamente. Problemas menos frequentes exigem longos períodos de inatividade, como problemas com o trem de força, falha de peças estruturais, problemas no gerador e problemas com a caixa de engrenagens.
O monitoramento online de peças sensíveis do aerogerador é geralmente instalado, de modo a detectar precocemente danos em componentes. Ruído. Não são raras as reclamações de que os aerogeradores podem causar muito barulho para os residentes que vivem a menos de 1 quilômetro das instalações. O mais próximo que uma turbina eólica normalmente fica de uma casa é de 300 metros. A essa distância, uma turbina terá um nível de pressão sonora de 43 decibéis. A 500 metros de distância, o nível de pressão sonora cai para 38 decibéis. Na maioria dos lugares, o ruído de fundo varia de 40 a 45 decibéis. Para as áreas rurais mais calmas, o ruído de fundo é de 30 decibéis. Para colocar isso em contexto, um ar-condicionado médio pode atingir 50 decibéis de ruído, e a maioria dos refrigeradores funciona a cerca de 40 decibéis. Nesse nível, uma turbina localizada a cerca de 1 quilômetro de distância não seria ouvida. Outros desafios. Outra consideração para a localização de parques eólicos onshore é o acesso ao local, especialmente porque tamanhos cada vez maiores causam substanciais desafios para o transporte, uma vez que atualmente as pás podem ter 100 metros ou mais. Além disso, o volume de materiais necessários para a construção de um parque eólico coloca exigências substanciais sobre sistemas de transporte. Por exemplo, um pequeno parque eólico de 150 megawatts, no Rio Grande do Norte, com 75 aerogeradores de 2 megawatts, requer cerca de 650 caminhões carregados de materiais, além do uso de 140 vagões ferroviários e 6 navios. Além disso, todos os parques eólicos devem se conectar a uma rede de transmissão. No entanto, em muitos casos, excelentes localizações eólicas estão longe das redes elétricas. Isso requer a construção de linhas de transmissão de eletricidade de alta tensão de longa distância, que são caras para construir e manter em segurança. Por exemplo, a foto mostra algumas unidades em um parque de 310 megawatts de energia eólica de Turkana, no noroeste do Quênia. O parque está longe de redes elétricas existentes, e requereu a construção de uma linha de transmissão de 530 km e 400 kV, para fazer conexões com a rede nacional do Quênia. Outro desafio é a disponibilidade de equipamentos e mão de obra. Equipamentos especializados incluem caminhões, guindastes e equipamentos sob medida projetados para instalação, além de operadores qualificados para esses equipamentos. Também precisa-se de engenheiros e técnicos eólicos qualificados. Esse pessoal deve ser fisicamente forte, capaz de trabalhar em grandes alturas correndo riscos e disposto a trabalhar em locais remotos por longos períodos de tempo. Energia eólica offshore.